O presidente Trump está na sala de situação, neste exato momento, tomando o que ele afirma ser uma decisão final sobre essa guerra. Vamos seguir pelo caminho de um acordo negociado ou vamos seguir pelo caminho da guerra? Isso parece estar em jogo agora. E é claro que ele deve estar recebendo informações, podemos imaginar, dos dois lados. Um dizendo, sim, vá para a guerra. Outro dizendo, de jeito nenhum, não vá para a guerra. Isso seria o pior de tudo. O que ele vai decidir? O que ele vai dizer? Nesse momento, é impossível saber. A gente vai mostrar algumas das declarações que ele tem feito e dar uma olhada nisso. Mas, como sempre, também queremos analisar os dois lados da questão e ver o que o lado iraniano está dizendo e o que podemos esperar deles em resposta a qualquer decisão que Trump venha tomar. E não tem ninguém melhor para fazer isso do que, de volta ao programa, com licença, Nima Al-Horshid, do Dialogue Works, que também é professor, aliás. Acho que nem todo mundo sabia disso, mas ele é um cara super ocupado. Então a gente realmente agradece por você ter tirado um tempo para participar do programa hoje. Obrigado pelo convite, Carlos. É sempre um prazer estar aqui porque você sempre vai direto ao ponto. E todo o seu canal é voltado para promover o diálogo, que é um dos motivos pelos quais a gente adora ter você aqui. Eu também já participei do seu programa algumas vezes, porque esse é justamente o nosso principal objetivo aqui. Mas no momento, a gente está enfrentando ventos bem contrários. Deixa eu começar mostrando o que o presidente Trump publicou no Truth Social pouco antes de a gente entrar no ar. Eu queria ouvir seus comentários, assim, de forma bem espontânea. A gente vai dividir em duas partes. A primeira diz o seguinte: o Irã deve concordar que nunca terá uma arma ou bomba nuclear. O Estreito de Hormuz deve ser imediatamente aberto, sem pedágios, para navegação livre nos dois sentidos. Todas as minas aquáticas serão removidas. Depois ele entra em vários detalhes sobre isso, mas vamos focar nessas duas partes. Quer dizer, o Irã sempre afirmou que não tem arma nuclear, então essa é fácil. Mas e essa parte sobre o Estreito de Hormuz ter que ser aberto imediatamente, sem pedágios? Isso tem chance de acontecer? Acho que não, Carl. É por isso que os iranianos estão chamando essas postagens do Donald Trump de uma mistura de verdades e mentiras. Eles estão falando sobre o que é verdade, o que ele disse sobre o Irã anunciar, e o Irã realmente anunciou, e não tem medo de dizer publicamente que não pretende alcançar nem produzir armas nucleares. Isso não é um problema para o Irã declarar. O problema é o Estreito de Hormuz. Não existe nenhuma cláusula nesse acordo, nesse memorando de entendimento. Não há nada nesse memorando que diga que o Irã não tem o direito de cobrar taxas das pessoas ou dos países que querem usar o Estreito de Hormuz, como o Donald Trump está mencionando aqui, sem pedágio. Não é o caso. Não há nada disso no memorando. E esse é um dos pontos importantes. O Irã vai começar a cobrar dos países que usam o Estreito de Hormuz uma taxa. Eles estão chamando de taxa ambiental ou administrativa, algo nesse sentido, o que Donald Trump negou nessa publicação. O segundo ponto para o Irã é o urânio enriquecido. Nessa postagem, ele menciona que o material deveria ser destruído, ou seria destruído. Mas nada disso aparece nesse memorando de entendimento. Esses são os dois pontos principais que os iranianos estão destacando agora. E não há nenhuma explicação sobre esses dois pontos no documento. Essa é a diferença. Os outros dois pontos, que também são muito importantes para os iranianos, envolvem a liberação imediata de 12 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. Isso vai fazer parte do acordo. Quando anunciarem a assinatura desse documento, os dois lados vão declarar que o documento foi assinado. Tem que haver uma liberação imediata desses 12 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. E o segundo ponto, que na minha opinião é muito importante, eu diria que é o ponto mais importante de todo o memorando de entendimento,
é o cessar-fogo no Líbano. Não há nenhuma chance de o Irã aceitar qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos sem um cessar-fogo no Líbano. Essas são questões enormes, coronel. Eu não sei se os Estados Unidos vão usar algum tipo de influência para pressionar Benjamin Netanyahu em Israel a fazer algo assim. E a gente sabe o que os israelenses estão dizendo. Eu realmente acredito que precisamos ouvir os israelenses, ouvir Benjamin Netanyahu, o governo dele. Não há nenhum sinal de que Israel vá recuar da sua posição no sul do Líbano. Olha, deixa eu atualizar aqui com uma notícia que saiu há uns 40 segundos, no momento em que gravei este vídeo. O primeiro-ministro Netanyahu disse que as tropas estão avançando além do rio Litani, enquanto autoridades militares libanesas estariam em conversas. Mas o fato é, estão avançando além do Litani. O lado israelense sempre afirmou que iria até o rio Litani, o que por si só já era uma violação de várias leis internacionais. Mas agora que passaram desse ponto, ao mesmo tempo, todo mundo fala sobre como isso é importante para o lado iraniano, especialmente nas negociações para encerrar a guerra. O que você acha disso? Acho que essa é uma das coisas importantes para a gente entender. Nada nesse acordo vai acontecer a longo prazo. Pode ser algum tipo de situação temporária. Complicado. Eles estão basicamente falando agora sobre os drones FPV, sobre como estão tentando lidar com esses drones. Eles não estão falando sobre, quer dizer, você mencionou o rio Litani, mas eles definiram uma linha amarela na parte sul do Líbano. E agora nem estão mais considerando essa linha amarela. Estão dizendo que querem entrar em tudo. Mas o problema é que esses drones FPV estão causando um enorme prejuízo ao exército israelense. Ontem mesmo, eu ouvi um dos comandantes israelenses falando sobre isso. Era algo que no começo parecia um problema técnico para Israel, e agora acabou virando um problema estratégico, porque eles simplesmente não têm solução para os drones FPV. Esses drones estão atingindo muitos alvos no sul do Líbano e no norte de Israel. E não são só sistemas de defesa aérea, sistemas de comunicação, soldados, todas essas forças que eles têm no sul do Líbano, eles conseguem atingir todas sem muita dificuldade. Esse é o problema. Eu não vi nenhum sinal de que Donald Trump esteja se comunicando com os israelenses, dizendo que é preciso acabar com as hostilidades no sul do Líbano. O que isso quer dizer? Quer dizer que Israel vai continuar no sul do Líbano. Como é possível falar em cessar-fogo com a ocupação acontecendo? Isso não faz sentido, porque se a ocupação está lá, se eles querem avançar na parte sul do Líbano, indo para cima, como é que pode haver algum tipo de cessar-fogo? Vai ser algo como em 2024? Vai ser algo como o que estamos vendo agora? Os dois lados se atacando, se matando, e Israel simplesmente destruindo várias cidades e vilarejos no sul do Líbano? Esse é o problema, eu acho, de toda essa conversa. Ou melhor, isso nem é uma negociação de verdade, é uma troca de mensagens. Eles estão mandando recados por meio do governo do Paquistão e talvez também do governo do Catar. O governo do Catar se envolveu por causa desses ativos iranianos que estão congelados. E parece que, basicamente, a comunicação acontece por meio do governo do Paquistão. Então, se não houver um cessar-fogo no Líbano, não vai haver acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Esse é o ponto final. E não existem divergências dentro do governo americano ou do governo iraniano dizendo vamos tentar nos entender com os Estados Unidos e ignorar o que está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Eles estão unidos neste momento. O ponto principal, o primeiro ponto para o Irã agora, é o Líbano e o cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Sem isso, na minha opinião, eles não vão conseguir nada. Vamos olhar um pouco mais de perto para isso, porque esse foi um dos pontos que o professor Morandi comentou no nosso programa há alguns dias.
E a gente pode pensar, e na verdade o presidente Trump, deixa eu ver se consigo voltar lá no Truth Social, ele diz no final daquela postagem que outros assuntos de importância bem menor já foram acordados. E aí a gente fica se perguntando se ele tá falando sobre isso, porque todo iraniano com quem eu conversei, avacorizações e em público, disse que essa questão do Líbano tem o mesmo peso. Eles consideram isso algo inegociável, eu acho, como você está dizendo aqui. Mesmo assim, a gente meio que deixa o assunto de lado. É realmente esse o caso? Ou você acha que se o presidente Trump disser algo como, olha, a gente libera parte dos ativos congelados, suspende algumas sanções sobre energia, desde que vocês façam tal coisa, qualquer coisa nesse sentido. Mas o Líbano fica fora da conversa e Israel continua com a guerra. Existe algum espaço para um acordo negociado nesse cenário? Não há espaço para negociações sem o Líbano. O Líbano é o primeiro ponto, Carl. É só olhar o que aconteceu até agora com o plano de 10 pontos. Depois veio o plano de 14 pontos por parte dos iranianos. Em cada um desses planos, nas 3 etapas que eles mencionaram, o primeiro passo é o cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Isso é algo impossível de aceitar. Ninguém no Irã tem autoridade para aceitar isso. Se alguém fizer isso, vai ser o fim da carreira dessa pessoa no Irã. Eu não vejo isso acontecendo, porque vejo o governo, os tomadores de decisão no Irã, muito unificados neste momento. Eles sabem o que querem. Eles sabem o que querem alcançar, tanto no curto quanto no longo prazo. É por isso que eles não estão falando, como eu mencionei antes, da questão nuclear, do urânio enriquecido do Irã. Eles nem sequer mencionaram isso nesse memorando de entendimento. Nada desse tipo foi citado nesse documento sobre destruição de urânio enriquecido. Nada. Porque isso vai ser o segundo passo. Como eles mesmos disseram antes, o primeiro passo é acabar com a guerra em todas as frentes, o que significa entre o Irã e os Estados Unidos, entre Israel e o Líbano, e entre Israel, Gaza e os palestinos. Então nada aconteceu nesse sentido. E por isso não dá para ter o segundo passo, que seria o programa nuclear iraniano ou o urânio enriquecido. Esse é o segundo passo. E a gente tem muita dificuldade para entender. Quando Donald Trump fala sobre o Estreito de Hormuz estar aberto sem nenhum tipo de pedágio ou taxa, isso não faz sentido. Pelo menos pelo que eu ouvi e vi até agora na mídia iraniana e no próprio governo do Irã, não existe nenhuma discussão sobre o Estreito de Hormuz. O novo mecanismo já está em vigor e eles vão cobrar uma taxa dos países que quiserem usar o estreito. E não é só isso. Eles chamam de taxa ambiental ou taxa administrativa, mas o fato é que vão cobrar. Nada, absolutamente nada, nesse memorando de entendimento, vai mudar isso. E dá para ver pela manchete que o Gary mostrou ali, do Times. Eles estão dizendo exatamente o que você acabou de falar aqui sobre a mídia iraniana, que é uma mistura de verdades e mentiras. Mas também mencionam o memorando de entendimento, e isso é realmente importante. Agora, a gente não sabe o que tem nesse memorando porque ele não foi divulgado, mas o lado iraniano sabe. E eles disseram que não há nada ali sobre o Estreito de Hormuz ou sobre destruir urânio. Então, por que vocês estão falando disso? Mas ao que tudo indica, o documento inclui a liberação dos fundos bloqueados. E aí, voltando ao Truth Social, hoje de manhã. E o presidente Trump diz ali embaixo que nenhum dinheiro será transferido até novo aviso. Depois ele fala também sobre destruir os materiais de processamento nuclear e por aí vai. E então ele diz ainda que isso está sendo feito em estreita coordenação e cooperação com a República Islâmica do Irã. Agora, para um público americano, a gente lê isso e pensa: ah, ok, legal. Então eles estão conversando com o Irã e basicamente chegaram a um acordo. A gente já ouviu esse tipo de coisa antes. Mas o que você está nos dizendo é que os iranianos estão reagindo tipo: de que planeta ele veio? A gente não concordou com nada disso, nem com esse acordo.
O que isso faz com a confiança para tentar negociar qualquer tipo de acordo? Não existe confiança, Carl. Não há confiança entre os dois lados. O Irã não confia nos Estados Unidos e os negociadores iranianos sabem disso. É por isso que hoje o presidente do parlamento iraniano fez uma postagem dizendo que não estamos negociando nada. Segundo ele, o resultado do que está acontecendo foi decidido no campo de batalha. Tudo foi resolvido lá. E o que estamos assinando agora é simplesmente o resultado do campo de batalha. Não há negociações acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos. A gente sabe disso. Sabemos o que aconteceu durante o JCPOA. Foram 2 anos de negociações, dia e noite, com equipes técnicas conversando para chegar a algum tipo de acordo. Mas isso aqui não é esse tipo de acordo. Isso é outro tipo de acerto. É o tipo de acordo do Trump. Tudo gira em torno da disputa para decidir o desfecho do que está acontecendo. Por isso, quando não há negociações, o que existe são mensagens indo e voltando entre os dois lados, baseadas na realidade do campo de batalha. E a realidade no campo de batalha é que o Estreito de Hormuz está sob controle do governo iraniano neste momento, como a gente já comentou. Tivemos o bloqueio americano ao Irã, que o Donald Trump, no mesmo tweet que você mostrou, disse que ia suspender no Golfo Pérsico. Essa é a condição prévia do que está acontecendo agora. Então, qual seria o próximo passo? O Estreito de Hormuz. O Irã não vai recuar em relação ao Estreito de Hormuz. Isso não vai mudar. Ontem, Donald Trump ameaçou o governo de Omã, dizendo que ia bombardeá-los, porque eles querem cooperar com o Irã na questão do Estreito de Hormuz. O Irã não tem problema nenhum com isso. Houve uma ligação entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e o ministro de Omã. O Irã disse: estamos com vocês, estamos apoiando vocês, ninguém vai machucar vocês. Se alguém atacar, nós vamos responder em defesa de Omã. Essa é a realidade do que está acontecendo. Eu não entendo qual é o sentido dos Estados Unidos atacarem Omã, um país que se esforçou tanto para ajudar a aproximar o Irã e os Estados Unidos antes de toda essa loucura começar. Então, o Donald Trump quer atacar, quer destruir Omã. Qual é o propósito disso tudo? Daniel, você precisa voltar para a conversa. Tive alguns problemas com o computador. Tô tentando resolver aqui enquanto a gente está no ar, então me desculpem por isso. Mas, para quem pode ter perdido, foi meio que uma frase jogada do presidente Trump ontem sobre Omã. Vamos soltar aí, Gary. Você aceitaria um acordo de curto prazo que permitisse ao Irã e a Omã controlar o estreito e eles teriam que abri-lo imediatamente? Ou você aceitaria que isso acontecesse ao longo do tempo? Não, o estreito está aberto para todo mundo. E quem é Simple Years? Águas internacionais. Ninguém vai controlar isso. A gente vai ficar de olho. Vamos monitorar, mas ninguém vai controlar. Isso faz parte da negociação que temos. Eles gostariam de controlar. Ninguém vai controlar. São águas internacionais, e Omã vai agir como todo mundo. Então vamos ter que destruí-los. Eles entendem isso. Vai ficar tudo bem. Eles vão ficar bem, desde que se comportem, claro. Caso contrário, a gente explode eles. Quer dizer, É que ele falou isso como se estivesse dizendo algo banal, tipo, tem uma xícara aqui na mão. Mas enfim, ele tá falando de atacar outro país. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão das rotas marítimas internacionais. Mas antes de tudo, pelo que você sabe, como esses comentários estão sendo vistos lá em Omã? Parece que eles não querem fazer parte do conflito. Eles querem fazer parte da solução. O governo de Omã foi muito lógico antes dessa guerra começar e também durante a guerra. Por isso a gente não viu nenhum tipo de ataque a bases americanas em Omã.
Teve aquele ataque iraniano contra os petroleiros nos portos de Omã nos primeiros dias da guerra, se você lembrar. Isso aconteceu porque, naquela época, o Irã estava definindo um novo mecanismo no Estreito de Hormuz, que basicamente impedia esses navios de circular. E foi por isso que eles atacaram os petroleiros perto de Omã e dos Emirados Árabes Unidos. Mas não houve nenhum ataque a bases americanas em Omã. E Omã sempre foi um ator racional na região. É por isso que o governo de Omã está tão confuso com o que está acontecendo com os Estados Unidos. Porque, até agora, eu não ouvi nada de Omã declarando ou querendo algum tipo de pedágio no Estreito de Hormuz. Esse é um argumento dos iranianos, porque eles estão tentando definir um novo mecanismo para o Estreito de Hormuz. E como Omã faz parte desse estreito, é por isso que eles estão envolvendo o país nessa questão. Não é o governo de Omã que está decidindo isso. E é por isso que eu não entendo o que o Donald Trump está fazendo, nem qual é o resultado que ele espera com isso. Ameaçar um governo que, veja bem, o ministro das Relações Exteriores de Omã estava em Washington antes da segunda fase da guerra começar. Ele disse que estava otimista, que tinha conversado com o governo Trump, que tudo estava indo bem. Aí ele voltou e logo depois a segunda fase da guerra aconteceu. Então imagina, você está em Omã, fazendo de tudo para ajudar os Estados Unidos, para ajudar toda a região, e de repente houve uma ameaça, dizendo que vão destruir o seu país, que você está próximo disso, se for similar. Esse não é o problema deles. Olha, é claro que eles têm feito tudo o que podem para ajudar. Quer dizer, como a gente já comentou várias vezes aqui no programa, o acordo que o ministro das Relações Exteriores de Omã negociou no dia 26 de fevereiro poderia ter dado ao Trump uma vitória diplomática de ouro, com o que os iranianos estavam dispostos a colocar na mesa. E ele simplesmente jogou isso no lixo. Então eu só posso imaginar o que os omanitas devem estar pensando. Mas deixa eu voltar a outro ponto que foi mencionado ali. O presidente Trump disse que aquilo são águas internacionais e que ninguém pode controlar. Deixa eu mostrar esse mapa aqui, porque é importante que as pessoas entendam. A única forma de você chegar a uma chamada via marítima internacional é se tiver um mar territorial de 3 milhas náuticas, como dá para ver ali à esquerda, e aí sobra um pequeno trecho de água no meio. Mas quando você adota o limite de 12 milhas náuticas, que é o padrão internacional, dá para ver que Omã e o Irã acabam cobrindo toda a área central. E mesmo tendo essa configuração há muito tempo, eles nunca existiram ali de fato, nem exerceram controle sobre essa faixa. Agora a questão é, qual é a posição do Irã ao tentar exercer essa autoridade e reivindicar essa área como território nacional entre Omã e o Irã? E talvez uma pergunta ainda maior, como é que o resto do mundo está reagindo a isso? Eu acho que toda essa retórica, se você ouvir o que Donald Trump e o governo dele dizem, é de que aquilo seria águas internacionais. E é por isso que, segundo eles, precisam abrir aquela área. Mas, na verdade, como você acabou de mencionar, são 2 territórios que se sobrepõem no Estreito de Hormuz. Aquilo não é água internacional. Por isso, se a gente parte do princípio de que eles querem fazer alguma coisa no Estreito de Hormuz, eles precisam conversar com o Irã e com Omã. Não existe outra forma de abrir o Estreito de Hormuz. E agora, depois que essa guerra de agressão contra o Irã trouxe um novo tipo de entendimento para o governo e para o povo iraniano, eles dizem claramente, não há nenhuma chance de os Estados Unidos usarem o Estreito de Hormuz contra nós. Essa área faz parte do nosso território. É por isso que a gente precisa administrar isso. Precisamos ter controle. A segurança da região é muito importante agora para o Irã, porque você deve se lembrar da guerra. Sem que esses países do Conselho de Cooperação do Golfo facilitassem ou ajudassem os Estados Unidos, não teria sido possível o tipo de ataque que os Estados Unidos fizeram contra o Irã.
Eles receberam muito apoio, e a maioria dessas armas passava pelo Estreito de Hormuz por muito tempo, enviando radares e armamentos para as bases nesses países do Golfo. Nada disso vai acontecer de novo. Nenhum navio de guerra vai passar pelo Estreito de Hormuz. Agora, só os navios comerciais vão passar por lá. Esse é um dos principais pontos do governo iraniano, controlar aquele estreito, porque eles não querem que os Estados Unidos voltem a militarizar a região repetidas vezes. A única razão para fazer isso é se a intenção for atacar o Irã, de novo e de novo. Esse é o principal motivo. O próprio Donald Trump disse, ontem e hoje, que todas as opções estão sobre a mesa. Não importa o que a gente consiga com essas negociações ou conversas, todas as opções continuam valendo. Isso quer dizer que a qualquer momento que decidirem, podem atacar o Irã. É por isso que o Irã vem se preparando há tanto tempo. Eles sabem que os Estados Unidos podem atacar o país. E se os Estados Unidos decidirem não atacar, Israel pode atacar o Irã. A gente teve o espião israelense, Jonathan Pollard. Ele disse ontem que a forma como Israel entende o uso de armas nucleares é diferente da dos Estados Unidos. Diferente da maneira como os Estados Unidos veem o uso de armas nucleares. Isso quer dizer que, segundo ele, dá para usar de forma controlada. Eu não sei o que isso quer dizer. Se você usa uma arma nuclear, é uma arma nuclear. Vai destruir, vai matar muita gente mesmo. É por isso que a Rússia está travando uma guerra convencional na Ucrânia. Eles nem chegaram a falar em usar armas nucleares. Você lembra? Durante 4 anos de guerra, eles atacaram a Rússia. Chegaram até a atacar os bombardeiros nucleares dentro da Rússia. É bombardeiro em Mori. Qualquer coisa desse tipo, vinda do governo russo, sobre usar armas nucleares contra os ucranianos, eles disseram que, se a OTAN atacar a Rússia, se houver uma ameaça existencial ao país, vão usar armas nucleares. Mas o que estamos ouvindo agora, por parte dos israelenses, é que eles pretendem usar armas nucleares por alguns motivos estratégicos, ou talvez por objetivos táticos. Vamos seguir por esse caminho. Como isso foi recebido dentro do Irã? Porque as declarações de Jonathan Pollard foram feitas abertamente na imprensa. Então dá para imaginar que ele não fez isso por conta própria, que certamente outras pessoas tinham que saber de alguma coisa. E mesmo assim, lá está ele. Você vê no X. Israel tem armas nucleares e talvez devêssemos usá-las. Quer dizer, o que é isso? Como isso está sendo recebido no nível do governo iraniano? Mikator. Carl, muita gente no Irã, desde que essa guerra começou, diz que não faz sentido negociar com os Estados Unidos, nem com ninguém de lá, porque a guerra aconteceu depois que decidimos negociar com os Estados Unidos. Ou seja, a guerra seria o resultado direto dessas negociações. Eles dizem, não dá para conseguir nada com essas conversas, porque não são negociadores sérios. Imagina só, tivemos 2 rodadas de negociações entre iranianos e Jared Kushner e Steve Witkoff, e não saiu nada disso. Então, quando o assunto é o uso de armas nucleares, a pergunta que fazem é, qual é o próximo passo? Se eles não conseguem nos derrotar no campo de batalha com armas convencionais, o que mais podem fazer? A resposta é o que Jonathan Pollard disse. A gente vai lançar uma bomba nuclear em vocês. E as pessoas estão muito preocupadas com esse tipo de atitude por parte de Israel. Elas sabem que Israel usaria esse tipo de arma sem pedir permissão para ninguém. Sabem que não importa quem está no governo dos Estados Unidos, quem é o presidente. Eles poderiam usar isso amanhã ou daqui a 2 horas e ninguém diria nada. Muita gente iria condenar o que Israel fez, mas o resultado seria devastador para o Irã como país. É um país que já estava lidando com uma guerra de agressão e agora, depois desses 40 dias de guerra, os israelenses estão falando em usar armas nucleares contra o Irã.
Então, qual é o sentido de fazer parte do TNP? Qual é o sentido disso? Se eles querem desnuclearizar a região, tem que começar por Israel. Como é possível que Israel tenha essas armas nucleares e ainda ameace usá-las? Eles queriam usar sim. Aliás, não é a primeira vez que falam sobre isso. Um dos ministros israelenses, você deve lembrar, quando a guerra em Gaza começou, disse: vamos usá-las contra o povo palestino. Mas quando se trata do Irã, a situação é mais séria, porque o Irã tem os meios e o poder para reagir com armas convencionais. É por isso que Israel pode voltar a considerar o uso de armas nucleares contra o Irã. Deixa eu te perguntar, qual seria a reação do Irã diante disso? Porque veja, a gente sabe o que aconteceu com o Japão em 1945, quando eles não tinham armas nucleares. Será que isso faria o governo iraniano pensar, bom, essa é uma questão existencial para a gente, não dá para resistir, ou então vamos ser evaporados, então temos que ceder? Como você acha que eles reagiriam? A reação é que a gente precisa sair do TNP. Precisamos ter algum tipo de dissuasão contra Israel. O que isso quer dizer? Quer dizer que podemos desenvolver bombas nucleares. Não precisamos citar Israel diretamente, mas temos que entender que a realidade é que o outro lado não é lógico, não é racional. Eles podem atacar, podem destruir o seu país. Então, é preciso ter algum tipo de dissuasão contra Israel. E essa dissuasão é a arma nuclear. Muita gente está falando sobre isso. Eu não sei o que pensam os tomadores de decisão no Irã, mas sei que os partidos políticos e até figuras importantes dentro do próprio governo iraniano estão falando sobre isso. Qual é o futuro da região, com Israel tendo bombas nucleares e ameaçando todos os países ao redor de usar essas armas? Não se trata só do Irã. O mesmo cara, Jonathan Pollard, disse que o próximo passo da guerra vai ser contra a Turquia e o Egito. Quem vai reagir? Quem vai tomar uma decisão? A região precisa de algum tipo de estrutura de segurança. Eu acho que, no fim das contas, eles têm que decidir sobre as armas nucleares de Israel. Tem que haver algum tipo de entendimento em qualquer acordo entre o Irã e os Estados Unidos, levando em conta as armas nucleares de Israel. E se isso não acontecer, o Irã vai ter que decidir se quer continuar fazendo parte do TNP ou se quer sair do tratado. Me corrija se eu estiver errado, mas se o governo de Israel e o governo dos Estados Unidos não condenaram publicamente as declarações de Pollard, eu imagino que isso está sendo interpretado como um apoio tácito a essas ideias, nos dois níveis de governo. Como você vê isso? Eu vejo da mesma forma, Carl, porque no Irã, eles não enxergam os Estados Unidos como nós. O que eles veem sobre os Estados Unidos e Israel é que os Estados Unidos fazem o que Israel quer que façam. Esse é o ponto central, o principal ponto do ponto de vista dos iranianos. Eles não veem nenhum tipo de decisão soberana por parte dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eles veem os Estados Unidos como um representante, um instrumento de Israel. E isso é humilhante. Na minha opinião, ver um país como os Estados Unidos, uma superpotência, sendo visto como um agente de Israel. Mas essa é a realidade no Irã. Eles realmente veem os Estados Unidos como um representante de Israel. E é por isso que não importa o que o Donald Trump esteja dizendo. Todo mundo sabe que ele muda o discurso a cada 2 minutos. Então, em que mais eles podem confiar? Em que mais podem se basear? Vai ser no que Israel está dizendo. Se Israel fala sobre o uso de armas nucleares, eles vão levar isso a sério. Vai ser algo muito sério em todo o cálculo do lado iraniano. Se Israel fizer isso, qual seria a resposta? Eles não vão simplesmente ficar parados vendo Israel usar essas armas contra o Irã e pensar, e agora o que a gente faz? Acho que muita gente está pensando exatamente nisso agora, enquanto a gente conversa. Vamos dar uma olhada no que está saindo oficialmente do Irã. Alguém poderia pensar que eles estariam implorando para os Estados Unidos por um acordo.
Tipo, tá bom, a gente cede isso, vocês ganham aquilo, e por aí vai. Algo como, aqui está o que a gente oferece, vamos tentar ser conciliadores. Dá para imaginar isso, ainda mais considerando que o Trump, nesse momento, está de novo na sala de situação, revisando os detalhes. Mas o que a gente realmente vê é outra coisa. Isso aqui é de hoje. Você mencionou há pouco o Ghalibaf, o presidente do parlamento iraniano, dizendo o seguinte, e dá para ver ali destacado no meio, não confiamos em garantias nem em palavras, só em ações. Mas olha o resto do que ele diz. Primeiro, a gente conquista concessões não pelo diálogo, mas com mísseis. Nas negociações, a gente apenas faz com que eles entendam. E no ponto 3, o vencedor de qualquer acordo é aquele que estiver mais preparado para a guerra no dia seguinte. Então vamos dar uma olhada aqui em algo ainda mais forte vindo de Mohsen Rezaei. Desculpe se eu não estiver pronunciando certo. Pelo que entendi, ele é o principal assessor militar do líder supremo. Ele disse o seguinte: se o bloqueio naval continuar por muito tempo, nós vamos rompê-lo e forçar os Estados Unidos a encerrá-lo, seja por meio de negociação ou, se houver resistência, por ação direta. Essas são declarações muito provocativas, muito diretas. Não é uma situação em que dá para simplesmente empurrar com a barriga indefinidamente, mantendo o bloqueio semana após semana, mês após mês. Parece que o lado iraniano está dizendo que existe um prazo, conhecido apenas por Teherã, e que se nada acontecer nas negociações de verdade, que tragam resultados imediatos para eles, então o próprio Irã pode retomar a guerra. Como você enxerga isso? E o outro ponto, coronel, quando a gente fala dessas duas figuras, o Mohsen Rezaei e o presidente do parlamento iraniano, são eles que acreditam que dá para negociar. Agora, imagina o outro lado. Como seria? Essa é a realidade que os Estados Unidos criaram até agora com essa guerra no Irã. Então, quando você vê essas pessoas falando desse jeito, imagina só como seria a extrema-direita do governo iraniano. Mas as implicações aqui são bem sérias, porque neste momento o presidente Trump está conversando com seus assessores militares na sala de situação para decidir se o país vai para a guerra ou se busca a paz. Só que parece que o lado iraniano está dizendo, se vocês acham que esses são os termos que a gente vai aceitar, esqueçam, porque isso não vai acontecer. E isso praticamente deixa como única saída um retorno à guerra. Eu estou exagerando? Não. Eu acho que o senhor tem razão, coronel. Porque, de novo, esses dois pontos são muito importantes. Um deles é o Estreito de Hormuz. Não haveria qualquer recuo da posição iraniana em relação ao Estreito de Hormuz. O segundo ponto é o caso do Líbano. Não existe nenhuma possibilidade de chegar a algum tipo de acordo com os Estados Unidos sem um cessar-fogo, um acordo definitivo, um cessar-fogo completo entre Israel e o Líbano. E isso não vai acontecer. Os outros pontos, que seriam uma espécie de pré-condições, envolvem o bloqueio. Como disse Mohsen Rezaei, o conselheiro iraniano do líder supremo do Irã, eles vão acabar com o bloqueio, seja por meios militares ou por meio de negociações. Essa é a posição dos iranianos. E eles sabem, Carl, o outro ponto agora é, quem vai resistir mais que o outro lado? Eu diria que o Irã está preparado para resistir mais tempo que o governo Trump e as políticas dele no Golfo Pérsico. E a gente sabe que as únicas dificuldades que eles enfrentam hoje no Irã são a economia e a inflação. Tem muita pressão sobre a economia e sobre a inflação. Mas isso é algo novo, algo estranho para a sociedade iraniana? Não, não é. Eles conhecem bem o que é lidar com inflação e com pressão econômica sobre o povo iraniano. Então o que eles estão dizendo agora é que essa luta é pela própria existência do povo iraniano, pelo futuro do Irã, por tudo que é iraniano. Se eles recuarem agora, vão ser atacados de novo e de novo. Vão ser destruídos. O Irã não quer ficar na mesma situação que Israel criou na Palestina, em Gaza.
Eles não querem o mesmo cenário que a gente vê entre Israel e o Líbano. Toda vez que decidem agir, entram, atacam e destroem alguma infraestrutura. Eles não querem estar nessa posição. Eles querem ir além disso. Querem parar o que está acontecendo no sul do Líbano e também na Palestina, em Gaza e na Cisjordânia. É por isso que estão insistindo em encerrar todos os confrontos, acabar com a guerra em todas as frentes. E eu não vejo os iranianos recuando. Se essa for a posição de Donald Trump nas conversas ou negociações em andamento, seja lá como chamem, não vai haver nenhum acordo real num futuro próximo. E se houver algum tipo de acordo, ele não vai durar muito. E eu quero mostrar uma coisa aqui que foi divulgada ontem à noite. As pessoas podem estar pensando, tá bom, tudo isso que a gente ouve e que se fala tanto no Ocidente sobre o povo do Irã, que eles estão sofrendo muito com essa situação, que há muita raiva contra o governo e que talvez devêssemos dar armas e apoio para que se levantem contra ele e isso resolveria o problema. Mas esse vídeo aqui, de ontem à noite, em Teherã, mostra apoio ao governo. Apesar de tudo que você acabou de mencionar, a inflação, a falta de produtos que estão sendo bloqueados de entrar e por aí vai. Pelo que parece, eu não vejo ninguém aqui protestando contra o governo. O que você pode nos dizer sobre o estado de espírito das pessoas e o que pode estar por vir no Irã? Colonel, the war Coronel, até agora a guerra teve um impacto muito profundo sobre o povo iraniano, porque eles não estão mais olhando para a economia. Antes dessa guerra começar, tudo girava em torno da economia. O senhor deve se lembrar daqueles protestos no Irã. Naquela época, eu estava lá, acompanhando o que acontecia com a economia, com a inflação. Depois vieram os protestos, os tumultos, tudo aquilo. Agora o povo no Irã está vendo uma guerra, se vendo dentro de uma guerra, sabe? A guerra é o que está definindo o futuro neste momento. Eles não vão recuar por causa da economia. Eles sabem que vem sofrendo há muito tempo, mais de 46 anos de sanções. Então o que eles entendem agora é o seguinte: se não conseguirem resistir mais do que os Estados Unidos, tudo no país deles vai ser destruído. They're going to destroy everything in our country, Colonel. We had a website being announced in Iran. Foi anunciado um site no Irã. As pessoas que querem sacrificar a própria vida para defender o país. Esse site, em apenas 4 dias, teve mais de 20 milhões de registros de pessoas dispostas a se sacrificar. Elas estão prontas para dar a vida em defesa do Irã. O povo, o governo e os partidos políticos no Irã estão totalmente unidos contra os Estados Unidos e o que está acontecendo no Oriente Médio. Por isso eu diria que o governo iraniano nunca esteve numa posição tão forte como está agora. Eles têm, neste momento, o apoio total do povo iraniano. Todos os partidos políticos, da esquerda, da direita e do centro, estão unidos nessa posição. A liderança, essa nova liderança, está totalmente conectada com todas essas pessoas no governo. E eles sabem o que querem com isso. Porque, coronel, a guerra não é algo pequeno que dá para ignorar. Quando você é atacado, quando mais de 3.000 pessoas foram mortas nessa guerra, em sua maioria civis, quando sua infraestrutura foi atingida por caças americanos, por caças israelenses, eles destruíram fábricas farmacêuticas no Irã, escolas, hospitais, pontes. Isso não são questões pequenas para deixar de lado. Isso é a própria existência de um país. Se eles não querem que isso continue acontecendo, é por isso que estão prontos para sacrificar tudo para sair dessa guerra vitoriosos. Ser vitorioso não quer dizer que o Irã vai atacar alguém, mas que o Irã vai derrotar os Estados Unidos nos seus objetivos dentro do Irã. Eles queriam fazer uma mudança de regime no Irã. Quer dizer, ele parece sugerir aqui que se a gente não romper o bloqueio, o Irã vai tomar uma ação direta. Então, o que você acha que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer literalmente que se o bloqueio continuar, a gente vai ter que enfrentar os Estados Unidos. Não importa se houver algum tipo de cessar-fogo com características israelenses na região, nós vamos reagir.
Você tem uma noção de quanta paciência o Irã ainda teria, considerando os problemas reais que o bloqueio está causando para o povo iraniano? Quanto tempo eles aguentariam? Uma semana? 6 meses? Quer dizer, qual seria o seu palpite? Eu sei que você não está no processo de decisão, mas qual seria o seu palpite? Eu acho que parte disso tem a ver com os problemas que eles estão criando para a economia iraniana, mas uma parte muito grande do que ele está falando tem a ver com a dignidade do Irã. Significa que um país como o Irã, que é um país muito importante na Ásia Ocidental, não pode deixar que os Estados Unidos o humilhem no Golfo Pérsico com esse bloqueio. É por isso que, a qualquer momento, pode acontecer algum tipo de guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Nos últimos 4 ou 5 dias, os dois lados têm atirado um no outro. A gente sabe que não existe nenhum cessar-fogo de verdade quando se trata da situação no Golfo Pérsico. Mas essa troca de tiros, esse confronto, vai aumentar com o passar do tempo. E é exatamente esse o ponto que o Mohsen Rezai estava falando. Que isso vai acontecer aos poucos, passo a passo, mas que no fim, a gente vai acabar chegando a uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos. Levando em conta o bloqueio, levando em conta o que os Estados Unidos estão tentando fazer para humilhar o governo iraniano, eles conseguiram manter essa comunicação, essas trocas, usando o Paquistão, o Mar Cáspio e outros meios. E a gente sabe que o bloqueio foi, de certa forma, eficaz em uns 10-15% do comércio iraniano pelo Estreito de Hormuz. Mas o ponto principal é que a nossa dignidade está em jogo agora. A gente precisa reagir por causa da nossa dignidade. Não se trata da pressão, nem da pressão econômica sobre a nossa economia. Logo depois do cessar-fogo, esse que a gente está, digamos, meio dentro ainda, houve alguns comentários do lado iraniano dizendo algo como, olha, se o cessar-fogo for rompido e a gente voltar para uma guerra total, porque naquele momento havia muitas ameaças dos Estados Unidos e de Israel. Nós temos novas armas que ainda não usamos. Agora, só na última semana, mais ou menos, eu vi algumas contas no X dizendo que a China teria fornecido, possivelmente, mísseis de cruzeiro antinavio, além de radares e outros equipamentos que poderiam permitir ao Irã causar danos sérios à nossa frota naval na região. Você tem alguma informação sobre isso? Coronel, de alguma forma, o que aconteceu desde que o cessar-fogo foi anunciado é que o Irã melhorou muito seu sistema de defesa aérea. Eles têm agora um novo sistema que chamam de Arash, o arqueiro. E parece que eu ouvi alguns rumores no Irã de que até a Rússia quer comprar esse sistema de defesa aérea por causa do que está acontecendo nessa guerra contínua entre a Rússia e a Ucrânia. A gente já viu imagens do sistema de defesa aérea iraniano chamado Majid, lá na Armênia. Esse está o sistema de defesa do Irã. Armenia is using the Iranian air defense system. And so what they have Então, o que eles tiveram durante essa guerra, desde o ano passado, em junho de 2025, e depois a segunda rodada, em 28 de fevereiro deste ano, foi que o exército iraniano e a Guarda Revolucionária Iraniana, juntos, ganharam uma experiência que contribuiu muito para melhorar o sistema de defesa aérea e o entendimento deles sobre um novo tipo de guerra. Porque, basicamente, os Estados Unidos estão atacando o Irã usando a Força Aérea e a Marinha. Com isso, o sistema de defesa aérea cresceu bastante. E eles conseguiram aprimorá-lo por causa da integração. Ou seja, eles já tinham as armas, mas era preciso integrar essas armas dentro de um sistema. E eles criaram esse sistema. É por isso que nos últimos dias da guerra, antes do cessar-fogo, as capacidades iranianas, especialmente na forma como o sistema de defesa aérea estava operando, estavam muito melhores. Melhoraram de forma impactante. E isso melhorou muito depois, sabe, desde que o cessar-fogo começou. É o que eu tenho ouvido do lado iraniano.
Eu não tenho motivo para duvidar disso, porque as pessoas que estão falando desse jeito não são gente da mídia, não estão tentando manipular a mídia persa, porque não é assim que o Irã funciona. Basicamente, é o mesmo que a gente vê na Rússia, o que a gente já vem vendo lá, eles não ficam se gabando de nada. Se eles têm, dizem, a gente tem. Se não tem, simplesmente não falam sobre isso. Então eu não tenho motivo para duvidar do que eles estão dizendo. So I have no reason to doubt what they're talking about. Então, a grande questão agora é o que vai acontecer daqui para frente. Ninguém sabe o que o presidente Trump pode acabar dizendo nesse momento. Desculpa, acabei de receber uma mensagem de alguém que tem alguma informação sobre isso. Deixa eu ver. Interessante. Essa pessoa, que diz ter conhecimento do que está acontecendo nessa reunião agora, afirma que a pressão sobre Trump para não escalar para uma operação militar é forte. E ao que parece, há também uma pressão crescente para que ele ceda em alguns pontos em relação ao Irã, o que estaria ganhando atenção até agora. Tomara que isso se confirme. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que o Irã precisaria, em 1 ou 2 pontos, para dizer: vamos continuar negociando, vamos manter a diplomacia e não voltar atrás? O que eles precisariam receber dos Estados Unidos, no mínimo, para dizer: tudo bem, agora dá para a gente trabalhar juntos? At a minimum, the United States No mínimo, os Estados Unidos precisam concordar com o que o Irã já definiu até agora sobre o Estreito de Hormuz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, deixa eu colocar assim. O primeiro ponto seria o Líbano. O primeiro ponto é o Líbano. O segundo ponto é o Estreito de Hormuz. E o terceiro ponto seria a liberação dos ativos iranianos congelados, 12 bilhões de dólares, que representam metade dos valores congelados até agora a serem liberados. Esses são, na minha opinião, os pontos mais importantes neste momento, do lado iraniano. Quanto ao programa nuclear, eu não vejo o Irã tendo qualquer problema em declarar que não está buscando armas nucleares. Eles estão preparados para isso. Já estavam preparados mesmo antes dessa guerra começar. E eu acho que, antes de alcançar esses objetivos, a gente não vai chegar ao segundo passo, que seria o programa nuclear iraniano e o que vai ser do futuro desse programa, ou do urânio enriquecido que o Irã tem, cerca de 400 quilos de urânio enriquecido. E não vamos ouvir nada sobre o programa nuclear do Irã antes de cumprir essas 3 etapas: Líbano, o Estreito de Hormuz e os ativos iranianos congelados. Certo. É isso meio que bate com o que alguns líderes do Irã têm dito por aqui, especialmente sobre o próprio Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores reclamou disso. Acho que foi mais cedo. Sim, foi mais cedo hoje, no nosso horário. Ele disse que condenam os ataques aéreos de Israel contra o sul e o leste do Líbano e declararam que os Estados Unidos são cúmplices de todas as atrocidades. Então, mantendo o foco no nível oficial do governo, a questão do Líbano está bem em destaque. Olha, esse seria um dos pedidos mais difíceis. Talvez o mais difícil de todos, até mais do que a questão do dinheiro. Porque isso significaria que o presidente Trump teria que dar uma ordem direta, sem rodeios, para o Netanyahu, e eles teriam que cumprir. Mas é difícil imaginar isso acontecendo. Carl, eu acho que para muita gente, quando o assunto é o Líbano, é importante entender por que o Irã insiste tanto nessa questão. O Líbano, para quem não conhece bem os movimentos de resistência, é o coração da resistência. O Líbano é tudo para a resistência. Quando os israelenses começaram a atacar Gaza e a Cisjordânia, foi o Líbano que se levantou, que reagiu, dizendo que Israel precisava fazer alguma coisa, recuar, ou então eles iriam atingir todos esses colonos na parte norte de Israel, como eles chamam. É por isso que atacaram o norte de Israel. Eles tentaram pressionar o governo israelense por causa do povo na Palestina. Eles não têm outro meio. E é por isso que o Irã não vai recuar. Não existe nenhuma chance de o Irã recuar nessa questão do Líbano.
E mesmo se a gente olhar para o que está acontecendo hoje, para o que aconteceu com o Líbano depois do assassinato de Syed Hassan Nasrallah, eles achavam que, com esses assassinatos, iam enfraquecer o Hezbollah a ponto de ele não conseguir voltar tão cedo à mesma posição, à mesma situação que tinha antes. Mas não foi isso que aconteceu, porque a resistência faz parte do DNA deles. Eles lutam por causa da ocupação. Não é porque decidiram lutar ou porque estão satisfeitos com o que acontece no Líbano. Não, eles não têm outra escolha a não ser reagir. É preciso reagir. Quando outros países entram no seu território para tomar suas terras, para anexar isso a Israel, não tem como recuar diante dessas políticas. Eles têm que lutar, e o Irã não vai recuar no apoio ao Líbano. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque deixa eu dar um passo para trás aqui. Vamos começar pelo assassinato do Soleimani, em 2020. Eu sei que a gente poderia ir muito além, mas vamos ficar nesse ponto. Desde aquela época até talvez a destruição da embaixada iraniana na Síria, que foi atacada pelos israelenses, a reação do lado iraniano foi, em geral, bem contida. Parecia que eles estavam sempre tentando entender como trazer a situação de volta para algum tipo de estabilidade. Mas me parece que talvez com a Operação Martelo da Meia-Noite, e com certeza com essa última, houve uma mudança profunda, talvez até uma virada completa, na forma como o Irã enxerga tudo isso. Que eles não vão mais voltar àquela postura anterior. Você pode me explicar que tipo de mudança foi essa? E a partir disso, o que a gente pode esperar do Irã na região daqui para frente? O assassinato de Qassem Soleimani, o general Qassem Soleimani, foi algo muito significativo. Teve um impacto profundo na sociedade iraniana, porque ele não era, sabe, um cara comum, nem um general qualquer. Ele tinha uma importância enorme dentro do Irã e também fora do país. E a forma como Donald Trump mandou assassiná-lo, ele estava em uma visita diplomática ao Iraque. Ele estava tentando ajudar, aliás. De certa forma, ele cooperava e tentava trazer um pouco de bom senso para a região, para acabar com as guerras. Naquela época, a gente tinha o Estado Islâmico, o ISIS e toda aquela complexidade. Ele fez de tudo, coronel, para derrotar o Daesh, para derrotar o ISIS. Muita gente no Ocidente chama de ISIS, mas no Irã chamam de Daesh. E ele foi o responsável, porque quando se fala na derrota do ISIS, muita gente discute se foi a Rússia, se foram os Estados Unidos. Many people are arguing it was Russia, the United States. Russia helped a lot using their fighter jets. A Rússia ajudou muito com os caças. Mas o que foi feito no campo de batalha, no chão, que era na verdade a parte mais importante daquela missão, foi conduzido por Qassem Soleimani. Foi ele quem derrotou o Daesh na região. E quando o povo curdo, no norte do Iraque, no Kurdistão iraquiano, estava... Você sabe, o Daesh estava atacando e eles não tinham ninguém para defendê-los. Eles chamaram os Estados Unidos para ajudar. Os Estados Unidos disseram que levariam tempo para chegar lá e defendê-los. Então eles ligaram para o Soleimani e disseram: a gente precisa de você e precisa agora. E ele imediatamente enviou forças para lá para combater o Daesh e o ISIS. É isso que mostra a importância do general Soleimani para toda a região. Por isso, não foi só uma perda para o povo iraniano. Foi uma perda para toda a região. Muita gente diz que ele estava dificultando a vida dos soldados americanos. Mas toda a missão dele, o que ele tinha em mente, era que era preciso acabar com a agenda israelense na região. Ele via o Estado Islâmico como parte dessa agenda, porque o caos no Oriente Médio era resultado do Estado Islâmico, dessas pessoas que estavam matando gente na Síria, no Iraque, em toda a região. Eles estavam destruindo tudo. Você lembra daqueles dias? Pois é. E todos juntos, os Estados Unidos, o Irã, a Rússia, todos juntos derrotaram o Estado Islâmico depois daquela guerra. Mas aí vem o Donald Trump e assassina justamente o mesmo cara que tinha derrotado o Daesh no campo de batalha. Isso foi devastador para os iranianos. Eles não entendem. Por isso não acreditam em nada do que o Donald Trump tenta divulgar. Eles não confiam no governo Trump.
Não confiam no que o Donald Trump fala. A principal referência deles, quando se trata de entender o que se passa na cabeça das pessoas no Ocidente, vem de Israel. É Israel que está dizendo qual é a agenda. É Israel que está dizendo qual será o próximo passo, não o governo Trump, nem o próprio Donald Trump. E o resultado, para ser sincero, mostra isso claramente. Quantas vezes o Trump disse que a guerra ia acabar nas próximas 24 horas? Que a guerra ia terminar? Ele repetia e repetia o mesmo tipo de discurso. É por isso que ninguém confia no Donald Trump no Irã. Sim, na verdade, eu acabei de fazer um programa sobre isso hoje de manhã, exatamente sobre esse tema. Eu mencionei várias dessas questões, tudo o que foi dito e também o que acabou não acontecendo depois. Mas e o Irã agora? O que a gente pode esperar do Irã nos próximos 10, 20 anos em termos de atuação na região? O que está acontecendo com o caso do Estreito de Hormuz? Eu acho que o ponto principal do Estreito de Hormuz, do ponto de vista dos iranianos, é outro. Muita gente está dizendo que o Irã vai começar a apreender petroleiros que valem milhões de dólares, mas isso é algo secundário para eles. O que eles veem no Estreito de Hormuz é uma oportunidade de reunir todos os países da região para tentar chegar a algum tipo de entendimento. Se os países do Conselho de Cooperação do Golfo dependem do Irã, eles precisam entender que as bases americanas não vão voltar a ser como eram antes do início dessa guerra. O objetivo principal dessas bases sempre foi serem usadas contra o Irã. Se eles querem ser vizinhos do Irã, vizinhos confiáveis do Irã, ou ter algum tipo de cooperação, entendimento mútuo, paz e prosperidade para a região, eles precisam entender que a gente tem que ter algum tipo de estrutura de segurança. Eu não sei como isso vai ser definido. Não sei porque o governo do Paquistão, pelo que me parece, está desempenhando um papel muito importante com o passar do tempo. Eles estão se comunicando com os americanos, com os iranianos, com os chineses, e a gente sabe que eles têm algum tipo de acordo militar com a Arábia Saudita. Então, será que isso vai trazer alguma mudança para o Oriente Médio? So is that going to bring some sort of change to the Middle East? Is that going to help the whole region? Isso vai ajudar a região toda a chegar a algum tipo de entendimento. Se o Irã for atacado, Arábia Saudita, vocês não vão estar numa posição melhor. Catar, vocês também não vão sair ganhando atacando o Irã. Então, se esse for o entendimento geral na região, ninguém vai facilitar ou ajudar os Estados Unidos ou Israel a atacar o Irã. Esse é o ponto principal. O Irã não quer. Se os Estados Unidos quiserem atacar o Irã, podem fazer isso a partir de Israel ou de outros lugares, mas não podem usar os países do Conselho de Cooperação do Golfo contra o Irã. Se isso acontecer de novo, o Irã vai destruir nesses países. Eu acho que nesse momento, a comunicação entre o governo do Irã e os países do Conselho de Cooperação do Golfo tem um ponto central. Se vocês não confiam em nós, se acham que existe algum tipo de ameaça vinda do Irã, mostrem de onde vem essa ameaça. Onde foi que atacamos vocês antes dessa guerra começar? Se isso não aconteceu, então vocês não podem ser usados contra nós. Mas, se usarem vocês para nos atacar, nós vamos atacar de volta. Vamos destruir tudo nos seus países. E o primeiro ponto seria o Estreito de Hormuz. Vamos fazer de novo. Vamos fechar o Estreito de Hormuz, o que vai causar um enorme prejuízo para sua economia, e vamos destruir a infraestrutura de vocês, do mesmo jeito que os Estados Unidos e Israel tentaram fazer com o Irã. Mas se eles não entrarem em guerra com o Irã, então nada disso acontece. É isso mesmo? Não, nada. Vai ser uma região próspera e pacífica para todos os países da região. Olha, eu apoio qualquer coisa que acabe com a guerra e traga prosperidade para muita gente. A gente precisa que essa guerra chegue ao fim. Nos últimos minutos que temos aqui, vou chamar o Gary para se juntar a nós. Ele tem alguns comentários interessantes, porque tem mais um assunto que queremos discutir, e está nas notícias. Segundo o New York Times, pelo menos foi lá que saiu primeiro.
Aparentemente, Jared Kushner e Steve Mnuchin disseram algo como: "Ei, e se a gente fizer um acordo especial?" E ao que tudo indica, é isso que o presidente Trump estaria sugerindo. Um programa de reconstrução de 300 bilhões de dólares em Teherã que acabaria enchendo os bolsos deles. O que você acha disso? Dani, o puro gênio do Trump finalmente está vindo à tona. A gente estava esperando, né? Quando é que ele ia jogar a carta dele? Tá aí. Lindo, exatamente. O lindo, sabe? Ele está construindo o salão de festas, o mais bonito do mundo. E sabe o que ele está planejando fazer em Gaza? Vai pegar essa mesma fórmula e levar direto para o Irã. E os dois gênios por trás disso, Kushner, eles vão conseguir, Dani. Vão usar os mesmos empreiteiros e entrar lá para construir no Irã do mesmo jeito que planejam construir em Gaza. É uma fórmula perfeita. Quer dizer, o que poderia dar errado? Quer dizer, tenho certeza de que isso seria recebido de braços abertos. Você não acha? Pode ter sido antes dessa guerra começar, porque é disso que eu quero que você fale. A gente ri e faz piada disso agora, mas você disse que antes da guerra, talvez essa não fosse uma ideia tão absurda assim. Pode explicar melhor? Antes dessa guerra acontecer, havia pessoas no Irã que queriam algum tipo de cooperação entre o Irã e os Estados Unidos. Os Estados Unidos poderiam investir na economia iraniana e, de alguma forma, nas instalações e no setor de energia do país. Mas o que o Jared Kushner e o Steve Witkoff estão falando, a reconstrução da infraestrutura do Irã, o Irã não precisa disso. Eu não vejo necessidade. Agora, quando se trata de energia, esse era o pensamento antes da guerra começar. Acho que neste momento, ninguém acredita que seja possível chegar a algum tipo de acordo realmente significativo entre o Irã e os Estados Unidos, em que o resultado fosse esse tipo de cooperação entre os dois lados. Na minha opinião, isso é mais um desejo do que uma realidade. Quero saber a sua opinião sobre isso, porque quando vi aquela manchete, eu fiquei de queixo caído. Pensei, peraí, são os mesmos dois caras que foram negociar essa guerra, dizendo que buscavam uma solução, e de repente tiraram o tapete debaixo deles. Como é possível, em que mundo, esses mesmos dois caras se beneficiarem financeiramente depois disso? E pelo visto, o Trump realmente acreditava nisso. Não tem como deixarem o Steve Witkoff e o Jared Kushner irem para o Irã para investir em qualquer coisa. É impossível para eles, porque veem esses dois caras como agentes israelenses. E o Irã não quer ter nada a ver com Israel. Nada mesmo. Essa é, literalmente, a posição do governo iraniano, da liderança iraniana. E é por isso que eu acho que isso é só um desejo deles, uma ilusão. Bom, parece que tem muito pensamento desejoso aí. Última pergunta. Você disse algo antes. Eu queria que você, não sei, esclarecesse ou explicasse um pouco melhor. Você mencionou que por causa das declarações do Jonathan Pollard, o Irã pode em algum momento dizer: vamos nos retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP. Isso teria implicações bem sérias, porque praticamente todo mundo no Ocidente diria: então vocês vão correr atrás da bomba. Como é que isso poderia acontecer? E você acha que eles realmente tomariam essa decisão? Eu acho que tudo depende da situação atual, entre o Irã, os Estados Unidos e toda a região, do jeito que Israel está tentando aumentar a tensão. Vamos supor que os Estados Unidos tentem fazer alguma coisa por meio de negociações, enviando mensagens para o Irã, essas mensagens indo e voltando. Se eles conseguirem chegar a algum tipo de, digamos, cessar-fogo permanente, eu não chamaria de acordo ou tratado, seria mais um cessar-fogo permanente. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos não vão atacar o Irã. Porque se atacarem, vão ver o que aconteceu ontem. Como ontem, quando o Irã atacou a base americana no Kuwait.
Isso foi um sinal para os Estados Unidos. Se eles fizerem isso, o Irã pode atacar esses países de novo e de novo. Então, o que mais pode ser feito, na minha opinião, para que o Irã decida ou mude de ideia em relação ao programa nuclear, caso queira produzir armas? Tudo depende do nível de escalada. Eu diria que, nesse momento, eles não sentem que precisam de armas nucleares. Agora, eles não precisam sair do TNP, porque não veem isso como uma ameaça existencial ao Irã. Eles acreditam que podem atacar Israel e os Estados Unidos de forma convencional, usando-o convencionais. É por isso que eles não precisam de armas. Se eles sentirem que Israel está tentando fazer algo contra o Irã com o uso de armas nucleares, nem precisa ser usar, só preparar. Se a inteligência e o governo chegarem à conclusão de que há um plano para esse tipo de ataque, eles vão agir o mais rápido possível. E vão anunciar isso. Não vai ser algo feito nos bastidores, não. Eles vão declarar que estão saindo do TNP e que vão produzir armas nucleares. Na minha opinião, não vai ser nada escondido, sem anúncio. Bom, vamos torcer para que a gente não chegue a esse ponto. Acabei de confirmar com a minha fonte aqui há pouco, e pelo que parece, as opções que estão sendo discutidas agora na sala de situação com o presidente Trump são basicamente duas. Uma é ver se ele consegue encontrar um caminho plausível para oferecer o suficiente para o lado iraniano, de modo que eles possam aceitar e caminhar para algo como você mencionou, um tipo de cessar-fogo parcial. Não seria um acordo formal, mas algo do tipo, a gente não vai lutar por um tempo. E se isso não der certo, ele simplesmente vai empurrar o problema para frente e manter os bloqueios como estão. Então, minha última pergunta para você é, se esse for o desfecho, e eu diria que é o mais provável, porque não consigo imaginar, politicamente, o Trump concordando com qualquer coisa que o lado iraniano tenha colocado como essencial logo de cara. Quanto tempo o Irã vai esperar antes de tomar uma atitude por conta própria e tentar forçar a situação? Depende do que acontecer. A situação no Golfo Pérsico é muito instável, coronel. Pode acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana ou até daqui a um mês. Tudo depende do que estiver acontecendo por lá. Porque vamos supor, se tentarem atingir petroleiros ou embarcações iranianas, qual seria a reação do Irã? E até onde eles iriam? No campo de batalha, tudo é imprevisível, na minha opinião. Pode começar já amanhã ou na semana que vem. A situação é muito fluida. Por isso eu acho que o que é certo, na minha opinião, é que esse bloqueio vai representar uma escalada. Significa escalada. Isso significa uma escalada para uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos. E isso vai ser, a gente está voltando para o mesmo tipo de situação que existia durante a guerra. Essa vai ser a escalada. Os dois lados, um atacando infraestrutura, o outro lado, atingindo algumas instalações no Irã, e o Irã revidando em 4 delas em outros países. Esse é o tipo de mentalidade que existe agora no Irã. Eles sentem que não precisam escalar o conflito, porque têm domínio na região. Não precisam atacar ninguém. Mas, se os Estados Unidos atacarem, eles podem responder de forma adequada. Essa é a compreensão deles neste momento. Bom, acho que a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Pelo que tudo indica, o presidente Trump deve fazer algum tipo de anúncio nesta tarde, e a gente vai acompanhar isso, seja aqui no canal ou em... Isso não vai mudar. Desculpe interromper você. Vamos supor que Donald Trump anuncie que conseguimos algum tipo de acordo. Isso não vai mudar a realidade, coronel. A guerra vai continuar enquanto Israel estiver atacando o Líbano. Parece que esse é o ponto central de tudo. E enquanto isso continuar acontecendo, o resto é só barulho de fundo. Vamos ver o que acontece, e vamos ver se o presidente Trump algum dia cede a isso. Só lembrando para todo mundo, acessem o Dialogue Works para ver mais do Nima. Ele tem um conteúdo excelente lá. Eu até já usei algumas coisas de lá no nosso programa,
porque sempre tem ótimas entrevistas e ótimos pontos de vista. Muito obrigado por estar com a gente hoje, Nima. É sempre um prazer. Obrigado. Um grande prazer, Tom. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de carinho aí. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. Send this to somebody you care about.